Olá, tudo bem? Meu nome é William. Satisfação estar com vocês novamente depois de uma longa data e estou de volta. E hoje nós vamos fazer o nosso programa especial aqui, que é o programa Supera Brasília. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa muito especial, uma pessoa muito bacana aqui do DF, que vem se destacando no mercado, que é o nosso amigo Kleber Cardoso, mais conhecido como Klebão. E aí, Klebão, E aí, beleza? Como é que você está? beleza? Tranquilidade, Tranquilão? 100%. Clebão, um menino pequeno lá de Unai, né? Veio lá de Unai traçar uma história diferente aqui em Brasília. O que te levou a largar o Unai para vir para cá, quando você era menino pequeno? Na verdade, de Unai eu fui pro interiorzão de Minas Gerais, uma cidade chamada Pintópolis. Eu morei lá 4 anos, foi onde descobri o talento de locutor e tudo. Eu tava dando um pouquinho de trabalho na pré-adolescência, né? Meu pai com muito medo da gente enganjar em algo maior ou pior, aí acabou me colocando dentro de um ônibus e me levando para a cidade dos meus avós. Aí chegando lá, a história começou a se desenrolar nesse quesito que se formou o cara que é hoje. E qual desses momentos que você veio de lá para cá? Qual aquele momento que você pensou, o que eu vou ser? Porque você saiu de lá para cá, acho que sem nenhum objetivo traçado até então, né? Você já tinha alguma coisa em mente? Bom, na verdade, eu desde criança meu sonho era ser piloto de caça, né? Eu tinha um desejo muito grande de ser piloto de caça. Ah, de caça. Caça da aeronáutica, piloto da Aham. aeronáutica, né? E aí eu reprovei a primeira vez na sétima série, eu falei meu sonho foi por água abaixo. Aí eu fiquei sem sonho. Comecei a desenhar, comecei a chamar a atenção nos desenhos. E aí eu falei, vou ser desenhista agora. E a vontade era de ser um desenhista, né? De, como é que fala? Retrato falado, né? Perito da Polícia Civil e tal, mas também não deu certo. Não segui essa carreira, não. Meu pai, Mas tu manja de desenho? bastante. Meu pai rasgava meus desenhos, porque ele é muito evangélico, né? Muito cristão demais da conta. Ele pegava meus desenhos, eu desenhava muita coisa de Dragon Ball, né? Estranho, falava que era coisa do diabo, com aquele cabelo pontudo e tal. Sem conhecimento, né, adequado, então levou a muitas a questões que me fez desistir do desenho. Mas eu desenhava bem pra caramba, eu desenhava pessoas assim só olhando, perfeito. E aí teu sonho era entrar nessa área mais. Não é verdade um sonho, uma vontade, né? Muita gente falava, dá pra você ser um perito, retrato falado e tal, e eu comecei a colocar aquilo na cabeça. Meus tios que moram em São Paulo me ajudavam bastante com pranchetas, né, telas para fazer desenhos e tudo, lápis. Comecei a me profissionalizar, desenhava na escola, mas aí eu não levei muito em frente, não. Mas aí você veio de uma família bem humilde, né? Uma família assim que. Você chegou a passar algum tipo de necessidade? Ou você teve uma vida mais tranquila, nasceu em berços de ouro? Não, na verdade, nós não passamos fome, mas dificuldade foi a vida toda. A gente não sabia o que era usar uma roupa nova, sempre era doações, né? Material escolar, a gente não usava daquele do bom, do melhor, sempre era aqueles materiais mais básicos mesmo, entendeu? Calçado, a gente não sabia nem qual era o cheiro de um tênis novo. Então, assim, não passamos fome, mas passamos muita dificuldade mesmo. O meu pai sozinho trabalhando, ainda com problema na coluna, né, tinha alguns problemas de saúde. Ele sozinho para poder manter uma casa com 7 pessoas, que era ele, minha mãe e mais cinco filhos, né? Então foi muito difícil, foi muito dificultoso. Todos meninos ou tinha alguma menina? São 4 homens e uma mulher. Aí nesse meio caminho aí, como é que você percebeu que você dava conta de se virar sozinho? Ou Bom, você simplesmente encarou e falou, eu vou e seja o que Deus quiser? Bom, eu desde novinho eu sempre fui persuasivo, né? Sempre fui bom na comunicação, mas nunca imaginei ser locutor, né? Ser um comunicador. E assim, eu era muito bom para conversar. E o meu diálogo não era com pessoas da minha idade, era com pessoas de mais idades, né? Então eu aprendia muito mais na rua do que dentro de casa. Então eu sabia argumentar, sabia trabalhar a mente das pessoas e tudo, não me fazendo de coitado, mas contando a realidade. Muitas das vezes era que a gente vivia e tudo, mas não de fato, assim, colocando, explanando a família, né? Mas eu conseguia trabalhar a mente das pessoas para, de certa forma, dar uma olhada para mim. Tu acha que essa sua facilidade para trabalhar na área da locução hoje em dia, que a gente vai chegar aí daqui a pouco, influenciou lá no início para você entrar na sua religiosidade, dar o passo inicial lá ou foi uma coincidência? Na verdade, sobre a religiosidade da comunicação, era algo que era
não passava pela minha cabeça. Sempre gostei de rádio, né? Ouvia bastante rádio. Tinha um locutor lá em Unai que eu gostava muito dele, o finado Serginho Facão. Inclusive, você imitar a voz dele. Eu gostava muito da programação dele, era bem alto astral e tudo. Aí eu ficava brincando, mas não tinha, nem passava pela cabeça de ser um locutor, entendeu? De rádio, nem nada. No meio da família aí que você se desenvolveu aí, tinha mais alguém que era, entre aspas, da área artística, podemos dizer assim, que locutor, as pessoas acham que é artista. Locutor não é artista, locutor é comunicador e ele apresenta os artistas, né? A Isso, gente confunde as coisas aí. isso. Bom, o meu avô, ele tocava rabeca, né? É um tipo de violino, só que é algo feito caseiro. Ele era folião, tocava rabeca. Meus tios, tem alguns tios meus que tocam violão, gosta de cantar e tudo. E eu, aos 9 anos, eu aprendi só de olhar. Eu sou autodidata na música, aprendi só de olhar a tocar bateria. E aí, essa veia artística da família veio em mim também. E qual foi a pessoa que chegou a te dar aquele empurrão inicial? Porque sempre tem os incentivadores, né? Mesmo que poucos, alguém incentiva a gente, né? Alguém tem um filho e fala, pô, aquele moleque ali, eu acho que ele tem futuro. Eu tenho dois tios que se destacam, né, na minha realidade, né? Um é o tio Rômulo, que é casado com a irmã da minha mãe, né? Mora em São Paulo. Ele me incentivava muito na área do desenho, né? Quando eu falei que comprava algumas coisas para mim e tal, sempre ele lembrava de mim quando ele ia lá em Minas Gerais, ele levava para mim algum material e assim me incentivava a ir nesse negócio. Ele me dava bastante conselho. A outra era a minha tia Ana, que é irmã do meu pai, a finada Ana, né? Já faleceu, foi no ano passado, se não me engano, foi no ano passado. Ela me dava muitos conselhos, entendeu? E assim, ela falava, meu filho, sai da sua casa logo, vai trabalhar. Você tá aqui parado, você não faz nada, você fica se matando aí, trabalhando em serviço pesado para ganhar R$ 10 uma diária. Vai ganhar teu dinheiro, fazer tua vida, comprar tua casa, comprar tua TV, teu som que você gosta muito. Então ela me dava bastante conselho nesse sentido. Você lembra em que mais ou menos que ano era isso? Ou Ah, eu não, não... tinha, eu tinha uns 15 anos na época. E aí tu ralava o dia inteiro pra ganhar Eu R$ 10. fazia freelances, né? Descarregava caminhão de mantimentos no supermercado do meu primo. Ele dava R$ 10 ali, às vezes dava uma ajuda de custo de alimentos também, que a gente, quando mudou de Unai para Pintópolis, a situação ficou mais difícil ainda, né? A gente, às vezes, não tinha bem o que comer de fato. A gente passou bastante tempo comendo ali só um arroz com farinha, ou às vezes um feijão com farinha, porque faltava um, faltava outro. Não tinha mistura, né? E assim, o meu primo, ele não dava pra gente de graça, ele ensinava a gente a suar pra ganhar aquilo ali. E eu acho isso muito bacana, que esse meu primo já até faleceu, Edivaldo Fiuza, que Deus o tenha. Ele ajudou muito a mim e criou uma certa, como é que eu posso dizer, uma personalidade de moral, de cidadão, entendeu? Porque se ele tivesse me dado de bandeja fácil, como ele tinha um supermercado, ele poderia ir lá pegar e me dar e eu ia embora, ia virar um vagabundo, entendeu? Não estou dizendo que todo mundo se torna um vagabundo ganhando as coisas, mas ele me ensinou uma certa moral na questão da sociedade para poder trabalhar e ganhar o meu. Quando você se imaginou entrar numa vida profissional, né? Você já tinha mais ou menos ideia que você talvez seria um comunicador? Não, 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 nunca passou pela minha cabeça. Eu cheguei a acompanhar alguns materiais seus na internet. Você toca violão, você faz edições de áudio, Uhum. você canta, faz uma porção de coisas. E aí? Eu sou autodidata praticamente em tudo. Eu comecei a tocar bateria aos 9 anos, eu aprendi só olhando, nunca tinha pegado numa baqueta nem nada. O violão, eu via meu tio tocando e via outras pessoas tocando, eu achava muito interessante. Aí meu pai começou a fazer aula, isso em Unai ainda, eu tinha uns 12 anos de idade. Meu pai começou a fazer aula e ele levava as folhinhas dele lá para casa, pegava o violão e começava a tocar. E aí ele apelava, com os dedos dele já meio duro, né? Não encaixava direito nas cordas. E eu via como é que ele fazia as notas e acompanhava no desenho. E quando eu acompanhava no desenho, eu falava, se meu pai fez isso aqui, é essa nota que tá marcando aqui, então isso aqui é um dó. Aí eu fui pegando as manhas e tudo. Aí quando eu toquei minha primeira música, meu pai desistiu de tocar violão. Eu tô na aula, não aprendo, você que não tá na aula tá aprendendo. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, ó. Algum momento te chamaram de sonhador demais. O que você fazia para seguir esse caminho ou desistir? Assim, psicologicamente falando, você se sentia capaz ou você ficava balançado ali? Na verdade, eu cresci num meio cheio de críticas. O que me moldou, na verdade, o que eu sou hoje foram as críticas.
Porque, de certa forma, eu lutava praticamente todos os dias para provar que eu não seria aquilo. Inclusive, quando eu mudei de Pintópolis para Brasília, o pessoal falou, não dou 3 meses, vai ficar preso, vai voltar morto, entendeu? Porque o pessoal não dava nada por mim, cara. Teve uma certa feita, depois de uns 7 anos, eu voltei na cidade de Pintópolis, tive a oportunidade de pegar o microfone numa festa da cidade, e eu falei, né? Eu falei, não sei se o pessoal de lá vai lembrar, mas eu falei. É engraçado, né? Eu saí daqui desacreditado por todo mundo, ninguém dava nada por mim, falou que eu poderia ficar preso ou voltar morto. Muita gente desejou até isso, né? Que eu ia voltar no paletó de madeira, foi essa expressão que usaram. E assim, quando eu voltei já comunicador, já tinha conhecimento assim já pelo Brasil, em alguns estados, cidades também, né, de gravações. Eu voltei quando eu subi no palco, quando eu soltei a voz, o povo ficou boca aberta. Ninguém imaginava. Naquela época não tinha internet tanto quanto é hoje, então o pessoal não tinha muito acesso ao material que eu produzia. E assim, eles ficaram estarrecidos, né? Eu falei, poxa, o cara foi pra lá, a gente deu 3 meses, já tem mais de 7 anos, o cara volta e tá desse jeito. E eles pegaram e se surpreenderam Se surpreenderam. com a situação, porque eles imaginavam que você nunca iria dar o passo adiante, ia ficar naquela mesmice. Uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha vida eu conheço bastante a Bíblia e a palavra de Deus, ela fala o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e praticam a palavra. Entendeu? Então as pessoas que são religiosas, elas pegam o trecho que faz jus a si mesmo. Todas as coisas, ou seja, todas as coisas boas. Não, não são todas as coisas boas. As coisas ruins também servem para moldar o caráter de um cristão, né? Tipo assim, a pessoa está passando ali por uma situação, igual a gente foi criado numa situação difícil, complicada. Então aquilo ali ajudou a moldar o caráter que a gente é hoje. Graças a Deus, na nossa família, todo mundo é trabalhador, todo mundo é honesto. Uma coisa que meu pai é de fato, que a gente tira o chapéu para ele, é sobre a honestidade dele, entendeu? A integridade física e moral, graças a Deus. Uma coisa que a gente herdou dele sobre comprar, dever e pagar. Um negócio de dar calote, esse trem não existe, entendeu? Na nossa família. Então, graças a Deus, isso aí a gente herdou dele. E isso aí foi bom, porque os momentos difíceis da nossa vida fez com que a gente se tornasse uma pessoa do bem. Como é que você fazia para você acreditar em você mesmo, sendo que ninguém te apoiava? Eu vou falar pra você uma realidade, cara. Acho que nem eu acreditava em mim. De tanto ouvir as pessoas falarem o que era errado sobre mim, né? Às vezes as pessoas até acrescentavam algo. Mas por qual motivo o pessoal falava mal de você? Você dava algum motivo ou simplesmente era aleatório? Eu vou dizer que eu era um moleque emocionado, né? Na época lá, eu tinha umas bermudonas assim da Ciclone e tal, aquelas bermas da É Ciclone. aquela fase. Isso, eu gostava de usar Fase de aquilo ali, menino. gostava de usar um fidudido, embora não tinha condições de comprar, mas às vezes eu conseguia, trocava algumas coisas, trocava desenho, fazia isso, arrumava uma calça fidudida, era uma marca top na época, entendeu? Então assim, o pessoal me via com aquele estilo, sabe aqueles boné tricotado, que o pessoal fala que é tricô de cadeia? Eu usava também, então o pessoal via aquele estilo ali e já começava a classificar como um marginal, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você chegou a Brasília, você olhou para um lado, olhou para o outro e falou: e agora? Vou morar onde? Vou fazer o quê? Vou comer o quê? Quando eu saí de Minas Gerais, eu saí para trabalhar numa empresa de corte de alho em Cristalina. Fiquei 3 meses lá. Trabalhei 3 meses lá, levantei uma grana boa. Um colega meu, Preto tinha um apelido dele, ele saiu de lá, falou, não, eu vou embora, arrumou uma confusão lá, eu defendi ele na confusão, a gente se tornou amigo lá nessa empresa, e aí ele falou, tô indo embora, eu falei, cara, deixa eu ir embora contigo, porque eu não sei pegar ônibus daqui para casa, não. Eu não tinha intuição de ficar aqui, na verdade eu tinha saído de casa e falado que não voltaria para lá mais, né? Não para morar, mas sim para visitar meus pais e tal, mas a convivência não dava. Então eu saí de casa prometendo que não voltaria para morar. Mas aconteceu um fato que esse meu colega saiu de Cristalina, tava indo para Pintópolis, eu falei, não, deixa eu ir embora contigo, que eu não sei pegar ônibus não, cara. Quero ir embora e tal, não vou ficar aqui mais não, porque é cansativo demais, a gente tem que ralar bastante para ganhar uma mixaria. E aí, assim, eu tinha 18 anos, né? E não tinha a malandragem do mundo em si. Eu tinha um certo conhecimento, uma certa malandragem, mas era algo meu. Mas para conviver com pessoas assim que já era bem vivido, eu não tinha essa malícia toda, entendeu? Então eu era inocente. Aí a gente saiu de lá de Cristalina, passamos por Brasília e fomos para Planaltina do Goiás. É aí que começa a minha história. Planaltina do Goiás. Quando você chegou em Planaltina do Goiás, com o que você se deparou? Cara, eu deparei com um clima gostoso, uma cidade maravilhosa, embora eu tenha chegado lá de noite. Assim que eu cheguei, que eu desci do ônibus, me apaixonei pelo lugar. E eu fiz questão, falei, não, é aqui que eu vou comer, é aqui que eu vou ficar.
Não vou embora daqui. Morei 7 meses em Planaltina do Goiás, inclusive quero agradecer a Dona Alzira, eu chamo ela de mãe, porque ela foi uma mãe para mim na realidade. Embora todo mundo duvidasse da minha capacidade de vencer na vida, a Dona Alzira viu algo em mim e me deu uma chance. Ela me permitiu morar na casa dela sem eu conhecer ninguém na cidade, tudo embora tinham bastante primos lá e tudo. Eu conversei com ela, ela pegou e me deixou morar lá, né? A Dona Alzira, a filha dela, a Vilma Teca, um beijão pra vocês. E assim, ela acreditou em mim de certa forma, e até hoje ela fala que dos que passaram pela casa dela, o que tem gratidão até hoje sou eu. Que sempre lembra, que sempre liga, manda uma mensagem, embora demora bastante, mas na correria do dia a dia a gente sempre lembra o Dia das Mães, dou felicitações para ela, no aniversário, Natal. Então sempre lembro dela e às vezes quando posso e tenho tempo, dou um pulinho lá para visitá-los, porque eu sou muito grato a ela pelo que ela fez comigo. Quando todo mundo bateu a porta na minha cara, ela abriu a porta para mim e me deu a oportunidade de vencer aqui onde eu estou. Quando ela foi a primeira pessoa que viu que Eu você não, era capaz de sobreviver na época, porque na época era sobrevivência, né? a Você minha, veio com a cara e com a a coragem. minha conversa com ela foi o seguinte, William, eu fui bem claro com ela, eu falei, ó, quero mudar de vida. Se eu voltar para Minas Gerais, eu vou ficar igual alguns caras que eu vejo lá, cachaceiro, à toa, só no boteco. Eu não quero essa vida para mim, não. Eu quero uma vida diferente disso. A minha conversa com ela foi essa. E depois que o pessoal lá ficou sabendo que ela tinha me dado essa oportunidade aqui e tal, começaram a falar um monte de coisa de mim pra ela e tudo, botando medo nela. Mas graças ao bom Deus, ela olhou pro outro lado e me deu essa grande chance. Então tu chegou aqui no DF que aí você conseguiu arrumar o primeiro emprego, foi fazer freelancer de alguma coisa, foi Eu morei, trabalhar de ajudante de pedreiro, como é que foi? eu morei 3 meses em Planaltina, em Planaltina, Goiás, na casa da Dona Alzira, na MR-14, setor norte. E aí o filho dela trabalhava na Asa Norte, numa padaria, e aí arrumou um emprego para mim lá. Aí eu fui me virar, meu irmão. Meu dinheiro da firma tava acabando, fui me virar. Mas sempre comprava minhas coisas de comer, não deixava nas costas dela não, entendeu? Eu sempre tive essa responsabilidade também. Todo dia que eu pegava, eu comprava um pão para tomar um café da manhã, um arroz, alguma coisa do tipo, entendeu? Então assim, ela também é de classe baixa, né? Não tem tanta condição, não tinha tanta condições na época, os filhos, a maioria não trabalhava, só alguns. E para não ficar pesado, então tudo que eu ganhava a gente ajudava, né, na despesa. Então morei 3 meses com ela, consegui pagar meu aluguel. Meu primeiro aluguel era R$ 100. Cara, sabe o que é você botar um cobertor no chão para você deitar e o outro e a outra metade para você embrulhar? Era o que eu. Cobri a cabeça e descobri os pés. Cara, foi sofrimento. Aí uma minha prima pegou e me arrumou um colchão. Isso que eu ia te perguntar, você dormia sem colchão? Eu dormia sem colchão. Era Ah, só o piso cru mesmo, aquele piso a cozido. coberta servia como colchão em determinados momentos. Todas as noites, até minha prima me dá um colchão. Aí minha prima viu minha situação, me deu um colchão. Aí uma outra prima minha, a prima que me deu o colchão é Olinda, a prima que me deu as panelas foi a Júlia. Teve o Júlio que me deu um fogãozinho de 2 bocas. Cara, eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Eu entrei numa igreja lá, um pessoal me deu um bujão de gás, né? Aí eu fui fazer meu primeiro arroz. William, pelo amor de Deus. Eu jogava um arroz no teto, ele grudava lá. Não sabia cozinhar, porque eu fui lá de casa, o único que não aprendeu a cozinhar com meu pai foi eu. Os outros tudo ia pra roça com meu pai e aprendeu, eu não. Quando você se deparou com essa situação, o que você falaria para um moleque que está vindo de lá para cá, que talvez esteja passando algo parecido contigo, que esteja desacreditado? O que você diria para esse moleque? Pode ser até mesmo para você, se você se reencontrasse hoje com aquele moleque lá do passado. Cara, eu já fiz muita besteira na minha vida, sabe? E assim, quando eu saí de Minas pra cá, eu tive muita oportunidade pra fazer merda. Tive mesmo. E não faltava, né? Era todo dia. Era um cara fazer uma amizade, não, vamos ali e tal, não sei o quê. E eu sempre malandro. Minha mãe já me ensinava desde pequena a não andar com pessoas diferentes assim. Então, algumas coisas, quando você tá longe de casa, talvez você morando com a sua mãe, com seu pai, você não dá ouvido ao que ela fala. Mas quando você tá distante, cara, tem muita coisa que fica buzinando no teu Fica no ouvido. subconsciente. E aí, quando você pega e lembra, opa, minha mãe me falou isso, 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 peraí, né? Melhor fazer isso. Não. Então, sempre alguma coisa dentro de mim me cobrava pra não fazer o que aparecia pra fazer. Embora eu gostava de beber, gostava de fazer umas coisinhas ali e tal, sabe? Então, assim, eu sempre me policiei pra não fazer longe de casa, porque eu não tinha ninguém pra me amparar. Imagina. Mas
Voltando, você fugiu da pergunta. Você Ah, tá parecendo político. o que eu iria falar, eu E... comecei para poder fazer a conclusão. Ah, Eu falaria assim para as pessoas que estivessem saindo de lá para cá. Não seja emocionado. O que que é? Porque, tipo assim, você ser emocionado, você vai aproveitar qualquer oportunidade. Entendeu? E qualquer oportunidade pode fazer os seus sonhos se frustrarem. Muitas das vezes você vem com um projeto, embora eu não vim com um projeto, o meu projeto era mudar de vida. Era só isso. Então, assim, eu fui malicioso em não andar pelo caminho que estava sendo fácil demais para mim. Eu fui pela outra via. vícios, drogas, etc, talvez? Vícios não tive. Jogos. Gosto muito de sinuca, mas não me considero viciado. Não, mas eu digo naquela época. Não, não tinha. Não tinha esses vícios, não. Quando você fala mau caminho, você se refere Ao crime. ao crime mesmo. Ao crime. O crime é de portas abertas a qualquer momento em várias esquinas. Então, independentemente da sua situação, muitas vezes você vê facilidade naquilo, igual eu estava longe de casa, não tinha dinheiro, não tinha nada, apareceu a oportunidade. Eu até pensava, não vou mentir. Mas aí depois eu lembrava que não era para isso que eu tinha vindo, entendeu? E que sua mãe não tinha te ensinado aquilo. Aí falava, aí lembrava lá daquela vozinha lá, não deu 3 meses, lembra? Pois é, então eu sempre fui criterioso nessa questão. Mas embora já fiz muita merda. Quem nunca, né? Né? Quem nunca? Muitas pessoas gostam de criticar, mas uma coisa que eu falo, não critique, porque você também tem um passado, você também tem uma história. E é muito fácil ele olhar para você e apontar os seus erros. Mas e se eu fosse analisar você como... Se eu fosse me analisar como eu analiso você, cara, eu não teria moral nenhuma para falar nada de você. Aquela história do teto de vidro, né? Por isso que Jesus ensinava, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tire a trave do teu. Essa foi boa. Essa foi boa. Pois é, às vezes o erro da gente é maior do que das pessoas, mas a gente tende a facilidade de julgar e condenar. Então, ó, se você tiver vindo de Minas ou de qualquer lugar, quer construir sua vida, seu sonho, não vai pelo caminho errado não, viu? O caminho fácil muitas das vezes te leva para a perdição. Quando você para e analisa, vamos entrar agora na parte profissional do negócio. Quando você se torna um profissional, porque você falou que passou pela roça, era entregador em supermercado, de repente trabalhou de orelha seca também. Já, nossa. O irmão Antônio, que é pai do Marcos Quila, nós chamamos ele de Quilinha, ele foi o meu primeiro patrão na área de serviços de obra, né? Orelha seca, que se fala lá em Minas. Como é que você conseguia trabalhar de orelha seca, sendo que cheguei a olhar algumas fotos suas antigas, tu era dessa grossura. Era aqui, bem ó. raquítico, né? Só o palito. Cara, eu sempre tive serviço pesado, eu falo porque é serviço pesado, não por nada, é um serviço digno pesado, como qualquer outro serviço. Mas trabalho. É bem pesado, bem puxado. Eu já bati saca de carvão, cara. Imagina um moleque de 14, 15 anos bater saca de 60, 70 quilos de carvão enquanto molhava. Entendeu? Às vezes o caminhão quebrava, a gente ficava um dia fora, 2 dias fora. Então, assim, eu magrelo daquele jeito, eu trabalhava duro mesmo pra ganhar o dinheirinho, entendeu? E assim, eu sempre tive resistência física. Hoje não, porque eu sou molenga, o clima daqui é gostoso, é fresco. Então lá não, lá o sol é batidão, é um sol pra cada cabeça. Então, assim, a gente ralava mesmo, entendeu? E graças a Deus, uma coisa que eu não tenho preguiça é de trabalhar. Se aparecer o serviço, eu faço. Dia desse mesmo, eu levantei um muro, cara, eu nunca fui pedreiro. No mês de janeiro, apareceu um muro para construir lá, a mulher não arrumava pedreiro, eu falei, eu levanto o muro para a senhora. Entrei no YouTube e pesquisei como é que fazia tudo certinho, como é que botava a linha, como é que fazia o esquadro, o prumo. Doutor YouTube. Rapaz, foi 6 dias, levantei o muro. O pessoal que me acompanhou nas redes sociais viu. Eu coloquei o passo a passo lá. Você me descreveu naquela pauta que a gente levantou, que você... Uma época atrás, se você sentir à vontade, você pode falar. Se não, fala, pulo essa. Você sofreu uma acusação, né? Uma acusação, e essa acusação mexeu muito contigo, mexeu com pessoas que, de repente, estavam ao seu redor, psicologicamente falando. Como que foi isso? Como é que foi abordar isso? Porque eu pergunto isso para você por quê? Porque, de repente, serve até de lição para uma pessoa que vai nos assistir no futuro, de repente, falar, pô, é legal isso aí que ele está falando. Quando eu me mudei de Unai para Minas, alguns parentes com a língua grande falou na cidade que estava indo um parente que era marginal, que não sei o que e tal. E o pessoal, quando eu cheguei, já me olhava de olho torto. William, todo dia eu tinha uma confusão. Todo dia tinha alguém querendo me bater, cara. Sabe? Tipo assim, pra a rejeição da cidade, entendeu? Só que às vezes eu apanhava, às vezes eu batia, até que um dia eu levei um punhal pra escola.
né? O dia que eu tirei a faca lá, um peão lá e tudo, ninguém mexeu comigo mais, não. E aí, assim, eu acho que foi a questão da reação, né? Eu tava cansado já de apanhar, ninguém fazia nada, nem minha família, nem os parentes, nem o pessoal da cidade em si. Ficava era fazendo piada, caçoando, sabe como é que é aquela quinta série, né? Então, sempre, sempre Coitados dos existiu. meninos da quinta série são... Então, quando falaram Todo assim, mundo fala, tu vai falar alguma zoeira, fala dos coitados quinta dos meninos da quinta série, série. aí o que acontece? Nessa questão, o pessoal já esperava um vagabundo, um bandido, um marginal na cidade. Então eu saía com uns colegas que estudavam na mesma escola que eu, que na verdade era a única que tinha na cidade, e um desses coleguinhas, que hoje é até policial militar, graças a Deus endireitou, tomara a Deus que sim, ele pegou um dinheiro da tia dele, e por o pessoal já ter espalhado essa fama minha, na mesma noite que ele pegou esse dinheiro, a gente saiu e eu vi ele pagando tudo. Ele pagou pizza, pagou pra gente entrar numa festa, pagou bebida pra gente. Eu já fiquei meio assim, achando estranho, né? Porque na nossa época ninguém tinha dinheiro assim pra fazer isso, né? Mas mesmo assim, continuamos lá andando e tudo. Quando foi no outro dia, cara, eu bêbado de ressaca, eu levantei, eu tinha uns 14 anos, se não me engano. Eu levantei com a polícia, bem no meu quarto. Não, nós viemos te pegar aqui porque você foi acusado de roubo e tal, não sei o quê. Aí meu apelido na cidade ficou 1.500 um bom tempo, porque era o valor exato que tinha sumido de dinheiro na casa dessa mulher, que era até... Ela trabalhava na escola, ela era bibliotecária na escola, entendeu? E assim, eu fiquei muito revoltado, cara, porque ninguém quis saber a minha versão. E tinha bastante meninos com a gente, né? Eu não vou citar nomes, é claro, mas tinha os outros coleguinhas com a gente que cara, eu vou falar pra você, eu não sou X9, não entreguei ninguém, o outro menino na pressão falou Você os assumiu nomes, a bomba eu sozinho. assumi a bomba sozinho pra não entregar às outras pessoas. E a mãe dos outros coleguinhas não queria deixar eles andar comigo mais, não sabendo elas que, na verdade, eu não era o culpado era o dito Um cujo que dos que tinha... estavam ali no bolo. E eu não quis acusar, entendeu? Mas depois a verdade veio. A pessoa, quando faz o errado, eu vou dizer um negócio pra você: a cachaça, o álcool, ela sempre revela quem é a pessoa, né? Por detrás da máscara. Um dia o camarada tava bebendo lá e tudo se engrandeceu demais e soltou a pérola. Mas aí já era tarde. Já o regaço já tinha sido Já feito. tinha sido feito. A minha moral na cidade já tinha acabado há muito tempo. Vamos entrar aqui na área da comunicação, que é a área que eu vejo que você domina, né? Cheguei a acompanhar, tive até a oportunidade de acompanhar um pouco do seu início, não muito, mas um pouco. Como é que você se deparou, cara, com a comunicação mesmo, pra valer? Você falou, cara, eu vou encarar isso aqui, e vou pra cima e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como eu Claro, te. claro que primeiro, só pra concluir isso, claro que primeiro a gente pensa, né? Pô, só tem esse trampo aqui pra executar, eu vou lá e vou fazer, não tem jeito. Uhum. Mas quando você olhou pro microfone na tua mão aqui, tu falou, caraca, é agora. Então, o que acontece? Aos 16 anos de idade, a gente tava no interclasse da escola lá, né? E tudo. E tinha um locutor lá, e eu gostava de pirraçar ele. E aí eu começava a imitar ele. Eu sempre tive facilidade de mudar a entonação da minha voz, né? Falar mais grosso, falar mais fino. E aí eu comecei a imitar ele. Alguém viu aquilo e falou, cara, esse moleque ele é bem articulado. Fala bem, imita bem. Bora botar esse moleque na rádio. Aí, quando me chamaram, eu não tinha fazendo nem menção, cara. Quando me chamaram, eu falei, eu vou só pra pirraçar esse locutor. E fui. E fui. Cheguei lá, era bem na programação dele. Moço, eu fiquei tão assim, extasiado com aquele estúdio, embora era simples, mas eu fiquei, caraca, que mundo é esse? Aí eu me apaixonei logo de primeira, né? Eu tinha 16 anos de idade, e aí eu fiz de tudo para ter uma programação. Quando eu fiz o teste, eu passei também de primeira, né? Na articulação, na comunicação, como é que fala? É, nas expressões corporais e tal. Então não tive timidez como eu tinha para apresentar um trabalho na frente da classe, por exemplo. Mas tu chegou a analisar, tipo assim, cortando o seu raciocínio rapidão, tu chegou a analisar bem assim, rapaz, já carreguei saco de carvão nas costas, já trabalhei de muito serviço pesado. Estou fazendo aqui uma coisa que talvez me dê a oportunidade de viver só da comunicação. Isso também chegou na tua mente? Não, Ou... não, 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 nunca nem passou pela minha cabeça, não. Até porque eu trabalhei um bom tempo na rádio sem ter lucro nenhum. Eu trabalhei um bom tempo na rádio sem ter lucro nenhum. Depois que começou a ter um Desenrolar. patrocínio aqui, outra coisa ali, aí eu vi que eu tinha facilidade de chegar no ouvido do camarada, de um do empresário. político. Lá em Minas Gerais rola muita questão de político patrocinar, né, e tudo.
que a gente leva a família toda para votar e tal. Não tô falando que tava comprando voto, mas assim, era aquele negócio, né? Eu faço por você, você faz por mim. Sim, sim. Então, na política, às vezes existe isso, né? Mas lá teve isso. E aí eu comecei a ver que eu tinha articulação para E nós poder. estamos falando também de outra época, né? É, Outra época isso era muito comum. Hoje em isso. dia, Hoje em dia qualquer coisinha é denunciado, né? O celular tá bem na mão, o pessoal já filma, tira foto. Então, assim, eu tive muita facilidade na questão da persuasão e de entrar na mente das pessoas. Então, eu já comecei na rádio já assim, né? Com essa espontaneidade e tudo. Teve uma vez que o pessoal me deixou de castigo, me fez trabalhar 12 horas sem parar. Eu fiquei sem voz uns 3 dias, mas eu fiz. É um desafio que me deram, mas eu fiz. Porque, tipo assim, era pra ver se eu aguentava o rojão, entendeu? Porque às vezes poderia um ficar doente, um parente morrer de outro locutor, e aí, tipo assim, desfalcar, vamos supor. Claro que não acontece de uma vez, mas vamos supor que acontecesse. Quem que poderia segurar a peteca? Então eles faziam isso com todo mundo, né? A extinta Band FM lá do norte de Minas Gerais. Inclusive, um abraço pra Valdir da Band, lá de São Francisco. E aí eu consegui, cara. Consegui, e eu peguei e despertou essa paixão pelo áudio, entendeu? Pela voz e tudo. E aí vim para Brasília para trabalhar em rádio e nunca tive a oportunidade até então, uns 5 anos, né, de Brasília, não tinha oportunidade. Aí eu conheci um camarada que falou assim, bom, cara, você quer mostrar sua voz, você quer entrar no mundo da comunicação em Brasília, você tem que começar na porta de loja. Aí minha primeira locução na porta de loja foi numa casa de carnes, lá na Via Leste, sabia nem como é que lá funcionava na a Via porta de Leste loja. de onde? Aqui da Ceilândia. Da Ceilândia, né? Da Ceilândia. Trabalhei lá a primeira vez. Aí a segunda vez que eu trabalhei, eu fui fazer Star Móveis na Samambaia. E adivinha quem tava no Fujioka do lado? O William Chave. E foi você que me ensinou a fazer equalização da caixa de som, que nem isso eu sabia. Você me ensinou a como trabalhar a questão do volume da música, do áudio. E eu falava muito compassado, como se estivesse no rádio, que na época lá a gente falava mais compassado no rádio, não falava em alto astral. E você falou bem assim pra mim, eu lembro até hoje. Cara, aqui você tem que ter uma desenvoltura melhor, você tem que falar um pouco com mais agilidade, você tem que ter um raciocínio lógico mais prestativo, porque aqui é o seguinte, você lê, pensou, já falou, saiu, é rapidão. Entendeu? Então você me ensinou muita coisa, querendo ou não, em 3 dias que a gente trabalhou um do lado do outro. Então eu sou muito grato a tu pela questão de me tornar o profissional de porta de loja que eu sou hoje, porque você me ensinou bastante. Mas o talento seu contou também bastante, né? O Ah, talento é a vontade de a aprender, porque às vezes desenvoltura. o cara tem o talento, tem a vontade, mas não tem a humildade, né? Então é complicado. Também tem isso. Eu já deparei muito com um cara assim. Às vezes você chega lá, né? Eu chego sempre de mansinho, minha vozinha normal. E aí, tudo bom? Cara, tem vontade de ser locutor já com muitos anos de carreira, né? Aí o cara vira o nariz pra mim, entendeu? Não sei o que você quer, é difícil demais, tem que fazer um curso, não sei o que, já engrossa a voz pra mostrar que é um locutor mais. Aí eu, beleza, fico na minha. Depois o cara me vê trabalhando, ele engole seco. Pô, o cara era locutor, velho. Chegou em mim falando que queria aprender, entendeu? Então, assim, às vezes se torna amigo, às vezes se torna inimigo, porque essa questão de você nunca mostrar quem você é logo de cara. E aqui em Brasília eu já fiz isso demais, William. Assim, mesmo tendo conhecimento de várias empresas, né, trabalhando em grandes lojas, às vezes chegava um locutor novo aí, eu chegava lá, e aí, beleza, cara, eu acho muito lindo esse trabalho de vocês, queria aprender, como é que eu faço para não poder fazer esse tipo de trabalho? Aí o cara vinha com milhões de dificuldades, e a gente já sabia que não era assim, né? E apesar de você estar em todos os lugares, inclusive nas ruas também, o que que a rádio influenciou para você em te tirar das ruas? Ela chegou a te tirar realmente das ruas? Ou... Me tirou, ocupou meu tempo, eu tinha muito tempo vago para pensar besteira, fazer besteira, entendeu? Porque é um mundo, o rádio, eu falo porque eu também já vivenciei isso, o rádio, ele é um mundo, entre aspas, de ilusão, mas não é ilusão, é ilusão para quem está do lado de lá, para quem É, vivencia aquilo ali é realidade, né? É igual aquela história de que, o cara tá no rádio, você pensa que é um cara dos olhos verdes, no seu caso, isso você tem, né? já aconteceu comigo na Mas JKFM. um loiro alto dos olhos verdes, maravilhoso, quando vai ver o cara não é. Então é uma ilusão que as pessoas fazem de você. E essa ilusão, como é que você conseguiu separar essas coisas? A ilusão da realidade. Porque é o bichinho da vaidade, né? Quando ele é Uhum. picado, tem duas possibilidades. Ou ele seguir ou ele viver numa ilusão eterna. Teve uma época logo no início que eu demonstrava muito para as pessoas que eu era locutor. Às vezes eu chegava no local, e aí, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Beleza? Eu tinha essa besteira.
Aí de tanto, tipo assim, os amigos mais próximos, né, saber que não era aquilo, ficar zoando, né? E eu olhei pra mim e falei, cara, eu não preciso disso mesmo. Eu tenho um colega meu, que hoje ele é advogado, o doutor Rodrigo Bispo, ele virou pra mim, ele falou uma coisa muito importante que eu guardo comigo até hoje, isso em 2009, William. Ele falou pra mim assim, Kleber, você não precisa forçar para as pessoas gostarem de você. Quando você força, você estraga a pessoa que você é. Seja quem você é, que as pessoas te adoram. Para de forçar a querer ser o que você não é. E às vezes eu forçava ser uma pessoa que muitas das vezes era além do que eu sou. Na minha naturalidade, eu sou um cara legal, sou um cara bacana, um cara que dá atenção, prestativo, mas eu forçava a ser um cara que não era isso, entendeu? E quando você se enxergava, você se via, você olhava e falava, aquilo lá sou eu mesmo. Você chegava a fazer essa autocrítica? Faço direto. Tem muitos vídeos meus da antiga que às vezes eu dou uma olhada, porque é uma coisa que eu aprendi. Sempre você volte ao passado não para poder choramingar por ele, mas para você ver o tanto que você evoluiu, o tanto que você cresceu. Tem muitos vídeos que eu olho, cara, que eu falo assim, falo, graças a Deus, oh meu Deus, obrigado pela oportunidade que você me deu de melhorar. Porque eu olhando os vídeos da época, eu era insuportável, William. Eu era insuportável. Não tira a razão das pessoas serem comigo do jeito que como eram, não. Porque eu era insuportável mesmo. Eu era tagarela, eu era bagunceiro, eu provocava todo mundo. Marrento. Na escola, marrento até que não. Entendeu? Na escola, então, misericórdia, eu mexia com todo mundo, cara. Assim, mas na brincadeira, na zoação, entendeu? Quando você vai analisar essa parte aí que você está falando aí, você olha, você acha que o teu tom de voz influenciava na opinião que as pessoas tinham de você? Porque tem gente que fala mais baixinho, mas é considerada uma pessoa mais tranquila. Tem gente que já é elétrico, já tem personalidade forte. Tá? Tu acha que influenciou alguma coisa? Deixa eu fazer aqui uma conotação aqui. Você já viu um grupo, um bando de periquitos? Quando eles estão lá, fazem barulho. Mas você já viu duas maritacas junto? O bando de periquito perde para as maritacas. Eu era uma das maritacas. Meu amigo, era barulhento demais. Então, assim, as pessoas às vezes me achavam insuportável por eu querer aparecer demais. Então, eu não tinha atenção dentro de casa. Fui criado assim... Mas tu queria aparecer porque queria aparecer ou era espontâneo? Chamar atenção. Ah, tu fazia propositalmente. Era uma necessidade de carência, saca? Então, assim, eu não vou aqui culpar meus pais, que meus pais foram não tiveram tanta instrução. Não estudaram, não tiveram tanta sapiência na vida e tudo, embora educaram a gente bastante bem, mas eu não vou colocar a culpa nos meus pais, não, mas assim, na questão de carência, um dia desse minha irmã falou que eu era muito carente, realmente eu sou mesmo, que eu fui no psicólogo e ele falou, você é muito carente, porque eu sou o mais velho de todos, né? Depois de mim tem uns 4 e tudo, então assim, eu acredito que eu não tive tempo de atenção com meu pai e com minha mãe. Às vezes eu via alguns meninos brincando com os pais e tudo, e eu falava, cara, eu não tenho isso com meu pai. Eu não sei o que é meu pai ser meu amigo. Entendeu? E assim, às vezes eu fico até emocionado em falar, porque eu queria voltar no tempo para ser amigo do meu pai. Hoje a gente tem uma certa barreira, a gente dialoga, conversa, mas não tem aquela, não vou dizer afinidade em si, mas não tem aquela junção, sabe? Tem um respeito, porque eu fui criado na base do medo, William. Medo é muito diferente de respeito, cara. Entendeu? Eu apanhava bastante, qualquer coisa errada tava apanhando, não tinha um momento de conversa. Até que um dia meu pai me deparou comigo atrás das grades, na delegacia. Meu pai dobrou o joelho e falou: meu pai do céu, o que eu fiz para merecer isso? Aí foi onde o trem bateu. Sabe? Mas às vezes nem foi culpa sua, cara. Às vezes também não foi culpa do seu pai. Às vezes é uma cultura que a gente tem impregnada lá do passado. E tem um detalhe também, uma coisa que a gente não foge dela é a nossa predestinação, cara. Entendeu? As pessoas falam que não existe a predestinação. Existe sim. Antes de você nascer, a Bíblia fala que antes de você nascer... Me explica direito isso. A Bíblia fala que antes de você ser gerado, Deus já te chamava pelo teu nome. Entendeu? Então, ou seja, você já foi predestinado a ser o William que você é hoje. Entendeu? Então, às vezes você pode mudar, você pode sair do caminho, pode. Mas tudo vai estar ali de acordo com que sua história foi prescrita pelo Criador. Entendeu? Ah, mas eu não acredito no Criador, não acredito num Deus. Isso é problema seu. Entendeu? Para quem está ouvindo aí, é problema seu, se você acredita ou não. Respeita quem acredita. Mas eu quero dizer uma coisa, William. A predestinação, ela existe de fato.
Eu já tentei várias vezes sair da igreja, ir pra rua, bagunçar, fazer isso, fazer aquilo, pegava arma, dava tiro à toa, entendeu? Usava drogas, vendia drogas, mas não era ali que eu me sentia bem, cara. Entendeu? Eu me sinto bem lá tocando um violãozinho, cantando, embora seja rejeitado muitas das vezes, porque dentro da igreja há muito esse negócio de separação, de panelinhas, entendeu? Às vezes você chega numa igreja, já tem tocador e tudo, você não consegue espaço para tocar, às vezes o pastor não olha para você, mas eu tenho um pastor maravilhoso na minha vida que desde 2009 me abraçou. O cara ia me acordava, eu acordava babado, ele ia me acordar para ir para a escola bíblica dominical. E até hoje a gente é amigo, entendeu? Ele me levou para Águas Lindas de Goiás, tem 2 anos que eu já tô lá. Pastor Alexandre Gomes, gente boa demais da conta. E assim, existe pastores e pastor. Existe o título de pastor, mas existe o cargo de pastor. Entendeu? O título qualquer um pode ter. Eu posso chegar aqui e falar, eu sou o pastor Kleber, porque eu entrei na igreja, botei um terno, uma gravata, vou estar na frente de uma obra, entendeu? Vou pregar isso, pregar aquilo porque eu ouvi pregar. Mas e aí, você viveu o que para chegar nesse ponto? É igual tem muitos por aí que se intitulam bispo do dia para noite, que se intitulam pastor do dia para noite, mas a caminhada... Cadê a caminhada? Eu não vou nem dizer, não vou nem olhar para o passado da pessoa em si, entendeu? Que a partir do momento que você fala assim, eu quero mudar de vida, você levanta a tua mão, você aceita Jesus como seu salvador, William, o teu passado é esquecido, você se torna uma nova pessoa, nova criatura. Isso é Bíblia, entendeu? Aí tem muita gente que fala, a igreja é cheia de pilantra, tem estuprador, tem ladrão, tem assassino, mas lá é o lugar dele. Você não vai chegar no hospital, você não vai ver um monte de gente sã deitada numa maca lá, você vai ver? Não vai. Então a igreja, de certa forma, é um hospital espiritual para as pessoas que foram transgredidas no passado. E que estão lá dentro procurando mudar de vida, entendeu? Tipo, por exemplo, eu me policio bastante na questão da igreja em si, porque existe muita religiosidade. Embora eu não seja religioso, eu não tenho religião. A minha religião é Cristo. Ele é meu alvo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é Cristo. Placa de igreja para mim não quer dizer nada. Esse negócio de campanha, de repleplé, não sei o que, lá das quantas, para mim não vale de nada. Para mim é Cristo. O que Cristo fala? O que Cristo ensinou? As pessoas gostam de julgar, William. Tipo assim, ver você tá lá num bar, você é meu amigo. Ah, porque eu sou da igreja, não posso ir lá no bar cumprimentar você que é meu amigo. Jesus andava com beberrões. Jesus andava com prostitutas, com ladrões, cobradores de impostos. Eu sou melhor do que Jesus para poder te excluir? É uma questão de lógica, é só ler a Bíblia. Então, muitas pessoas que estão lá dentro não lê Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, mas usa da língua grandona para poder julgar se você veste uma camisa, se você fuma, se você bebe, mesmo estando dentro da igreja. Porque Jesus ele falou, vinde a mim conforme estáis. E com o tempo é que vem a mudança na vida de você. Não é da noite para o dia, entendeu? Eu tenho colegas aí, que hoje se intitula pastores, que eu olho e falo assim, você toma cuidado. Um dia desse eu estava conversando com ele, eu falei, você toma cuidado, porque as palavras que você fala hoje para acusar o teu próximo, você tem que olhar para o teu passado e ver que você também era assim. Então você toma muito cuidado para você não tropeçar e cair. Porque o problema não é a pessoa que errou lá, a pessoa que está errando lá. O problema é você que está andando no caminho certo aqui, tropeçar e cair. Entendeu? Ainda mais se for um acusador. Isso é que é o problema. As pessoas não atentam para isso. Entendeu? Interessante essa sua parte espiritual do negócio. Eu não sou religioso, mas eu tenho bastante conhecimento. As pessoas costumam ter um certo ódio ao Satanás, ao diabo, essas coisas, tem medo de falar sobre ele. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, pois eu faço questão. Um tempo desse atrás eu comprei o livro Autobiografia de Lúcifer, eu estava fazendo um estudo sobre a hierarquia demoníaca, como funciona o satanismo. Porque eu acho que a gente tem que tentar ver os dois lados. É claro, com certeza. Não é porque eu vou ficar igual um cavalo só olhando pra frente. E a maioria são igual cavalo, com esse tapa-olho aí mesmo, viu? É complicado, cara, é complicado. Porque pra gente, eu penso da seguinte forma, que pra gente pegar e tentar descrever alguma coisa, até mesmo pros nossos filhos, ou pra alguém que tá do nosso lado, a gente tem que ter os dois lados, a via de ida e volta, porque se você não tiver a experiência, como é que você vai vivenciar e passar isso pra frente? Olha, tem gente que fala que a Bíblia foi escrita por mãos humanas, que não sei o quê, mas em todos esses tempos que existe a palavra de Deus, você está vendo tudo se cumprindo, William. A gente já conversou bastante sobre a Bíblia, por exemplo. De 2000 para cá, tem muita coisa, cara, que estava escrita há mais de 2000 anos na Bíblia. Entendeu? E tem muito livro ainda escondido, que esconderam da gente, que tem muito mais coisas que está lá escrito, que foi escrito há 3.000, 4.000 anos atrás. Entendeu? Então, assim, ela é como se fosse um diário
sem ter acontecido. É que vai acontecer. Entendeu? De profecias. Então, o que acontece? As pessoas, mas a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, e tende a não acreditar na Bíblia. Eu não quero fazer ninguém acreditar na Bíblia. Eu acredito. Mas eu quero dizer também que as pessoas também manipularam a Bíblia. Entendeu? Com o decorrer dos anos, muitas coisas foram mudadas dentro da Bíblia. Se você pegar a Septuaginta, pegar aquela Bíblia judaica lá, que eu esqueci o nome agora, como é que é o nome, gente? Meu Deus do céu. Falhou na memória agora. Você pega na Septuaginta, você pega o Alcorão, que é do islamismo, você pega a Bíblia do judaísmo. Cara, você vai ver muita coisa que bate uma com a outra. O problema é a interpretação de quem lê. Entendeu? É tipo, você lê o Salmo 23, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai entender o quê? Que Jesus é meu pastor, que nada vai me faltar, que eu vou ter dinheiro, eu vou ter um carro de luxo, eu vou ter uma casa boa. Na verdade, não é isso. Que a palavra certa mesmo é escrita assim, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Entendeu? Quem tem Jesus tem tudo. Mas não quer dizer que é dinheiro, que é riqueza. É claro, com certeza. A maior riqueza de um ser humano é a paz consigo mesmo. Se eu tenho paz comigo, William, eu já sou multimilionário. O que adianta ter milhões na conta e não ter felicidade, não ter paz nenhuma? Vai dormir bota a cabeça no travesseiro, não tem capacidade de dormir. Então acho que a maior riqueza, a maior riqueza do ser humano é paz dentro de si. Top. Voltando aqui à parte profissional. Algum momento da sua vida, vou fazer uma pergunta que fizeram aqui. Em algum momento faltou dinheiro, mas não faltou visão? Visão a gente tem todo dia. E todo dia eu acordo com uma ideia diferente, embora eu não esqueça das ideias que sempre vêm na mente. Alguma vez já pensei sim, em parar com tudo isso, voltar para Minas Gerais, mas depois eu pensei, eu vou viver a mesma vida que eu vivia? Então aí é motivo de lutar para sempre crescer mais e mais. E hoje eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um casal de filhos, David e Ayla, que me inspira bastante a sempre vencer, a não desistir. Eles dependem de mim, né? Como é que você lida com as críticas das pessoas hoje? Porque quando você era mais novo, você, além de ia para rebeldia, de não ter bagagem emocional, né, e nem experiência de vida, você conseguiu desenrolar. E hoje, com tudo que você já venceu, entra de um lado do vídeo e sai do outro, ou para você tanto faz? Eu aprendi uma coisa muito interessante, William, que é pega e leva para o lado construtivo. Eu vou falar de Bíblia de novo. O apóstolo Paulo diz, escutai tudo, ouvir o que é bom e retém o que não presta. Joga fora o que não presta. Tem crítica que vem de invejoso, que muitas das vezes dá para você autoavaliar e melhorar. Mas tem crítica que vem para te abater mesmo, para te fazer sentir um merda, um lixo, e muitas das vezes acontece. Só que aí é onde entra aquele negócio. Quando você tem o domínio próprio, a questão das emoções, eu não tenho completamente, embora algumas vezes eu consiga, tem muitas palavras que me derrubam, muitas ações que me derrubam, entendeu? E assim, eu procuro sempre a ser forte nessas questões. Porque uma palavra, vou dizer como diz lá em Minas, uma palavra maldizida pode levar até a morte. Eu quero que a gente volte aqui, porque senão a gente não consegue terminar esse bate-papo. Vai lá. Mas está bem interessante esse papo que a gente está falando aqui referente a isso. Queria saber como é que surgiu a ideia Clebão da promoção, porque eu sempre te conheci como Kleber Cardoso, né? E de uma hora para outra surgiu isso aí. Qual foi o intuito? Existe alguma estratégia? Ou foi algo orgânico? Foi algo assim do nada mesmo. Os amigos do meu irmão, o Alisson, alguns outros meninos, até mesmo meus irmãos me chamavam de Clebão da promoção, Clebão da construção, por causa do Japão da construção, lembra? Então a maioria me chamava de Clebão, tal. Aí Clebão da construção, me chamava de Clebão da construção. Aí um dia eu peguei, apelei, gritei, não é Clebão da construção não, poxa, é Clebão da promoção. Aí pronto. Aí pegou, aí eu comecei a usar o jargão nas portas de loja, né? Onde tem Clebão, tem promoção. Aí pegou. E falar nisso, ó, eu tenho até recebi algum material aqui de um pessoal. Surpresa, deixa eu caçar aqui. Deixa eu colocar no ponto aqui. Vamos lá, vamos pro primeiro. Vamos colocar o áudio aqui, porque aqui a gente faz do jeito que tem que ser feito. Não tem gracinha, não tem piada. Aqui, ó. Fala, Diego, bom? Cara, estão querendo gravar. Aqui, ó. Opa, não é essa aqui, ó.
conselho que você daria para ele agora? Agora foi. Para ficar melhor, né? Qual a dica, né? Qual dica você daria para ele? Agora. Opa, William, que legal você estar com o Kleber Cardoso aí hoje. Queria fazer uma pergunta pro Kleber, que ele é mais conhecido como Clebão da promoção. Onde ele chega, ele lança a sua promoção, ele faz aquela locução animada, ele atrai o cliente até a loja. Minha pergunta é, Kleber, qual conselho você daria para quem quer trabalhar nessa mesma área que você, na área da locução? O cara vai começar a fazer locução, qual o conselho que você daria para ele agora? Tem uma dica aqui boa. Para ficar melhor, né? Calma aí. Para ficar melhor, né? Qual a dica, né? Qual dica você daria para ele? Tem uma dica aqui boa, Diego. Vou dar uma dica excelente aqui para quem quer ser locutor, quem tá querendo começar nessa área. Minha dica é, qual é a sua dica, Clebão? Diego Hudson, Diego Hudson. um dos grandes comunicadores aí do Distrito Federal, mandou essa pedra aí pra você. Essa daí foi pesada, viu? Mas vamos lá. Para quem eu sempre falo para as pessoas que querem aprender na área da locução, comece da forma correta, E qual seria essa forma correta? estudando, Lendo? lendo, faça curso, fonoaudiólogo, entendeu? Tem vários cursos aí. Não entra na área bagunçado, não. É uma área que a competição não é por profissionalismo, e sim por dinheiro, entendeu? O comerciante em si, ele não avalia se o cara estudou ou se não estudou. Ele quer que o cara faça barulho na porta da loja dele. Mas Só o que- barulho... Barulho por barulho? Como é que é? o comerciante ele entende que barulho é barulho e pronto, acabou. Ele não vai muitos comerciantes, não estou dizendo todos. Ele não decide que se o cara é profissional ou não, se o cara tem bagagem ou não, se o cara tem estudo ou não. Só que quando chega no final do mês ele vê o resultado, né? A diferença. Porque uma coisa é um profissional que sabe articular palavras, manipulação de palavras e pessoas que só gritam. É diferente. O locutor que só grita na porta da loja, ele vai atrair pessoas para julgar e condenar. Eu vou entrar naquela loja nada, o locutor só barulho, não sei o que, a gritaria nojenta é essa. Mas o locutor que conversa, que articula, ele atrai o ouvinte, ele atrai o cliente. Ele consegue atrair a atenção pra muitos- loja, pra marca. Muitos comerciantes não conseguem saber dessa diferença, não conseguem discernir isso, entendeu? Mas já com tantos anos na área, eu consigo ver que aqui no Distrito Federal, no Centro-Oeste em si, existe uma deficiência do comerciante se atentar para esse quesito, entendeu? Por isso que nós temos aí muitos locutores aí que tá dando não vou nem falar locutor, que é chato falar, levar o nome de locutor para essas pessoas, que tá fazendo coisa errada. Muitas pessoas que estão confundindo. Confundindo, porque o comerciante, ele é leigo. Eu vou por isso aqui, que isso aqui me cobrou 180. Mas o Kleber cobra 400 e tudo, mas faz vender. Não, mas isso aqui é 180, cara. O Kleber cobra 400, eu pago 3 diárias para esse daqui. Aí ele vai lá no que é mais barato. Aí quando chega no final do mês, ele não tem o número que ele queria na tela. E aí a culpa... A culpa é do que o barato sai caro. E aí, no final das contas, nenhum locutor presta. Porque ele investe. Coloca todos na balança. E no certo, ele vai no duvidoso. Aí é onde que velha entra, história, né? É onde que entra a deficiência do comerciante, não saber distinguir o profissional do cara que é aventureiro. Tem mais uma pergunta da galera aqui. Vamos para a próxima? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu coloco o áudio certo dessa vez. Fala, Clebão, tudo bem, meu irmão? Edson Silva, uma pergunta para você. Clebão da promoção, quando que surgiu a ideia de utilizar esse slogan? E você acha que esse slogan foi o que fez você furar a bolha de um mercado que passa por um momento de instabilidade, de incerteza? E quando que você percebeu que esse slogan estava te diferenciando dos demais profissionais? Um abraço, meu irmão. Edson Silva, meu amigo. O cara é brabo. Rapaz. O cara é top, o cara é top. Falo que se a gente fosse espelhar num camarada, tem que seguir esse aqui também. Já fomos vizinhos de cidade, trabalhamos junto também. A gente boa demais. Assim, cara, o Clebão da promoção caiu como luva numa mão calejada, sabe? Veio a calhar e tudo. Eu aproveitei o gancho e entrei pra dentro mesmo e ficou conhecido. Inclusive, hoje em dia eu uso nas redes sociais o @Clebão da promoção. Eu mudei até o nicho lá nas redes sociais por causa disso. Porque todo mundo onde eu ia, Clebão da promoção, falou, pegou. Então já foi. Então assim, caiu como luva. Não foi algo premeditado, que nem eu te falei, né? O pessoal me chamava de Clebão da construção,
por causa do Japão da construção. Aí eu falei, é Clebão da promoção, e pronto, ficou. Aí eu comecei a usar e todo mundo fala, o Clebão da promoção. Todo mundo já fala Clebão da promoção. O ruim do nosso bate-papo aqui é que quando tá começando a esquentar, a gente descobre que tá perto de terminar, porque a gente tem um tempo. Então vamos marcar a parte 2. Mas calma aí. Deixa eu ver o que. Deixa eu ouvir aqui, porque às vezes tem que ter filtro, viu? É. Ah, agora foi. Agora vai. Tudo bom, gostoso? Aqui é Jarilene. Eu queria te fazer uma pergunta. Oi, Clebão, tudo bom, gostoso? Aqui é Jarilene. Eu queria te fazer uma perguntinha, meu lindo. Você é um homem romântico, pão duro ou um homem em família? Responde aí pra Jarilene, seu lindo. William, parabéns pelo programa, tá bom demais. É Jarilene. Esse daí é fera, viu? Esse Esse daí é é o Carlos top. Bueno. Carlos Bueno é um dos destaques aí do Distrito Federal. É, eu O trabalho moleque começou a trabalhar novo assim que eu falo. Acho que ele tem o quê? 4, 5 anos no ramo. E ele já passou muita gente aí que tem muitos anos no ramo aí, na técnica, na desenvoltura. Mas e aí? Cara, ele falou sobre a questão de ser pão duro, família, ou, como é que é a outra pergunta? Romântico. Romântico. Bom, eu conheço gente que são as 3 coisas, né? Mas ele falou você. Eu sou um cara, eu sou muito mão aberta. Eu acho que eu não tenho muitas coisas porque eu sou mão aberta demais. Então o pão duro já tá descartado. Romântico eu sou até demais. Pensa num cara romântico. Chega a ser enjoado. Não, até que enjoado não. Às vezes ser muito romântico traz insegurança, você sabe, né? Às vezes eu tenho uma certa insegurança por, tipo assim, muitas das vezes eu quero que a pessoa seja comigo como eu sou com ela. Nem sempre tem essa reciprocidade. Não tem. As pessoas não pensam como você pensa, as pessoas não agem como você age, e as pessoas não dão pra você o que você dá pra elas. Então é assim, eu tô trabalhando isso na minha mente, de não esperar dos outros aquilo que é meu mesmo, entendeu? E sou família também. Sou muito família. Nossa, sou família demais. Inclusive, minha família se reunia bastante por minha causa. Você fazia acontecer? Sempre fazia acontecer. Levava um primo na casa do outro, fazia isso, fazia aquilo. Que a minha família, eu falava pra você, meu amigo, hoje eu larguei de mão, porque, sabe, já tá todo mundo crescido, todo mundo barbado, não precisa mais dessas coisas, não. Cada um tem sua consciência. Se não quer ser família, não seja família. Porque sangue até pernilongo tem, né? É isso mesmo. Então, é desse modelo. Eu sou família, eu sou romântico e sou mão aberta. Eu sou mineiro que dá tchau assim mesmo, viu? De mão aberta mesmo. Hã? De mão aberta mesmo. Cara, se tiver vamos dividir esse vamos dar 50 centavos para cada um. Desse modelo. Não tem essa dificuldade comigo, não. Eu tenho mais uma pergunta da galera aqui. Vamos pro próximo. Fala, Clebão. Tá de boa, paizão? Aqui é o locutor Rodrigo Cirilo, de Sobradinho. Fala pra nós aí, Clebão. Como é que é ser uma das vozes aí que já rodou o Brasil de ponta a ponta com as melhores gravações aí? Como é que tudo começou e como que você se sente vendo a sua voz rodar em vários estados do Brasil? O cara fez um vídeo parecendo o Arnold. Ele pareceu mais, foi aquele bicho lá que mata vampiros, como é que é? O Blade. Esse aqui, galera, só pra quem tá nos acompanhando, esse aqui é o Diego, né, um dos grandes comunicadores aqui do Distrito Federal, o cara que começou praticamente junto contigo, né? Na verdade, ele trabalhou para mim quando estava começando, né? No De Graça Supermercados. E hoje é um dos caras que arrebentam aí na comunicação. O cara vai para a loja e ele dá resultado em vendas. Mais do que muitos vendedores que se intitulam profissionais. Mas também o cara colou só com a galera da Nata, filho. O Edson, irmão dele, o Pipoca, o Diego Woods, aquela galera lá do lado de Sobradinho, de Planaltina DF ali, tem uns caras fera ali. Ele colocou esses caras lá e anda mesmo, filho. E sobre a sua voz estar em diversos locais aí, como é que você analisa a situação? Eu levei uma crítica muito grande, que foi ofensiva até, que no início, a mulher falou que eu servia para limpar merda de cachorro, mas não servia para ser locutor. Que ela me pediu para fazer uma gravação e ela era muito rigorosa, e ela me fez gravar um texto 10 vezes e nada estava bom para ela. Mas eu mostrava essa mesma gravação para outros comerciantes, não, tá ótimo, tá excelente, entendeu? E pessoas de minha confiança também falam, não, essa mulher tá querendo demais e tudo, quer um Cacá Bueno gravando aí pra você? Então eu peguei essa crítica, cara, eu sofri muito com isso, eu passei muito tempo sem gravar, sem querer mexer mais com isso por causa disso, né? Ficou pesado demais. Mas depois uma pessoa chegou e me falou assim, cara,
talvez essa mulher seja uma pedra fundamental no teu caminho para você crescer como um profissional da área de gravação. Aí, William, eu tinha um computadorzinho bem fraquinho em casa, mas naquela época eu estava começando no YouTube. Eu comecei a acessar canais de comunicação. Comecei a ver vídeos de outros profissionais, como eles gravavam e tal, não sei o quê. Aí até que um indicou um curso que fazia, né? Aí eu peguei, com muito custo, com muita dificuldade, eu comecei a fazer esse curso. Aí eu fiz o curso e comecei a aprimorar na área de edição de áudio. Aí foi onde eu aprendi. Porque o meu problema não era a voz em si, meu problema era a edição. Entendeu? Sabe você querer colocar muito efeito, muito plugin e tal, aí em vez da voz crescer, fazer ela diminuir? Hoje a galera me pergunta, Kleber, como é que você faz pro teu áudio sair bem cristalino, bem audível e top no volume? Falar, tem um segredo aí. Não tem como você entregar o tempero da vovó, né? Vai ter um segredo aí. Mas graças a Deus, assim, essa crítica me ajudou a correr atrás e aprender mais e mais. Mas e como é que você se sente ouvindo, percebendo que sua voz está explodindo em vários outros estados aí? Esses dias eu tive uma reação incrível. Um colega meu de Goiânia, o Dr. Rodrigo Bispo, ele gravou um vídeo de um carro de som, rodando uma vinheta na minha voz, de um supermercado lá, né? Ele, Kleber, essa é a tua voz? Moço, parece demais sua voz. É sua voz mesmo? Eu falei, caramba, velho, não tem como se esconder, não. Olha, o cara em Goiânia viu minha voz rodando lá. Eu fiquei assim, aquela reação, não dá pra descrever, mas uma reação de felicidade, de alegria, de ter concluído o que precisava concluir. Entendeu? Então, assim, é bacana, é legal, é muito bom. E para finalizar a pergunta da galera, tem mais um aqui. Eu fiz como é que eu posso explicar? Tentei customizar aqui, porque se for todo mundo que a gente... Nossa, isso é gente demais. Só um cara bem quisto aí na área aí, e eu acho que ia ter muitos áudios aqui, a gente ia ter que fazer um programa de 3 horas. Deixa eu ver se eu coloco o áudio certo aqui, porque senão... Não. Aqui que vos fala é Dácio Sampaio, popular. Deixa eu botar na velocidade de 1. Beleza, meu amigo, aqui que vos fala é... Alô, Clebão da promoção, beleza pura, meu amigo, aqui que vos fala é Dácio Sampaio, popular baiano. Gostaria de fazer 2 perguntinhas básicas aí, com certeza, com a experiência que você tem no ramo da comunicação, não vai deixar de me responder, hein? Mas antes das perguntinhas, gostaria de parabenizar o William Chave aí pelo excelente programa, o podcast tá sensacional. Tamo Parabéns. junto, baiano. Aí o programa vem crescendo a cada dia. As perguntas é a seguinte, hein, Clebão? Qual conselho você daria para quem também sonha em trabalhar com locução? E qual desafio você acredita que o locutor enfrenta no início da carreira? Falou, um grande abraço. Fala bonito, hein? Rapaz, Tu viu? Não é à toa que é uma das melhores vozes lá do centro-oeste baiano, né? Tá louco. O bicho é fera. Fala Ele já bonito. gravou muito no meu estúdio. Cara, o maior desafio que eu enfrentei nessa minha carreira de locutor foi a rejeição, cara, no início. Foi um desafio enorme. Tipo, as pessoas viam o potencial, mas não queria dar aquela oportunidade, entendeu? Depois que eu te conheci lá no Fujoca de Samambaia, por exemplo, tu me ensinou a fazer a equalização e tudo. Eu vi que você é um cara bacana, um cara humilde e tal, mas não é todo mundo assim, William. Não é todo mundo assim, não. Nossa. Porque tem gente que enxerga como concorrência. Como né? concorrente. Não tem empatia, né? O nome que se Isso. Não tem empatia pelo próximo. Tipo, acha que a pizza é só dele. Não sabe repartir a pizza, entendeu? E assim, hoje, muitas dessas pessoas que me rejeitaram lá no passado, trabalhou pra mim. Entendeu? Trabalhou pra mim fazendo ação em porta de loja. E manda mensagem. Inclusive, hoje, teve 2 que mandaram mensagem aí. Clebão, arruma uma diária pra nós aí, cara. Tô sem trabalhar, não sei o quê. Aí, tipo assim, bate aquele déjà vu, né? Poxa, eu já mandei áudio pra esse cara ouvia e nem dava a mínima. Aí eu respondo, falo, cara, eu não arrumo diária pra ninguém mais, não. Porque realmente de serviço tá escasso. Nós estamos passando por um momento dificultoso na área. A gente tem mais áudios da galera aqui, mas a gente vai deixar pra você responder isso aqui em off pra eles, porque a gente estourou o tempo, tá estourando o tempo aqui, no limite. Mas eu queria, Kleber, que você deixasse uma reflexão, sei lá, um pensamento aí, se é que você tem alguma coisa a dizer, de repente para um moleque aí que esteja sem caminho, porque você falou isso agora há pouco ali, quando a gente estava falando sobre o início da tua história, mas de repente tem um moleque aí que esteja perdido no caminho e a única coisa que ele tem é a voz dele. Né? A única coisa que ele consegue propagar de positivo é a voz dele. Porque para muitos, eu não sei para outras pessoas que vão nos assistir, mas a nossa voz é o que nós temos de, acredito que de segundo mais importante. Primeiro é o nosso coração, depois é o que a gente fala. Porque o que a gente fala é o que faz acontecer, para o bem e para o mal. Eu penso dessa forma. A gente atrai o que a gente fala.
como é que se diz? O universo conspira ao nosso favor de acordo com o que a gente propaga. O que você diria? Você conhece o Pará? O Ebert? Talvez sim. Ebert, é? Eu conheci, o primeiro cara que me contratou como locutor, que foi quando eu te conheci, foi o Eberson. Ah, o Eberson. É o Eberson. E eu fui indicado por um amigo do Rodrigo, que inclusive está me assistindo aqui. Aquele que tem vozeirão grossão lá, como é que é o nome dele? Epa, e aí, tudo bem, beleza? Fala aí, Clebão. Rapaz, ele falou comigo esses dias aqui, moça. O David, é o mesmo nome do meu filho, agora lembrei, o David. Uhum. Então, o David, que eu conheci o David através do Rodrigo, na casa do Rodrigo. O Rodrigo falou, esse menino aqui, ó, é locutor, não sei o que e tal. Aí o Rodrigo falou com ele assim e tal. Ele já foi, ligou pro Edson, passou meu número pro Eberson, né? Aí eu fui trabalhar com o Eberson lá na Star Mouse, que foi quando eu te conheci. Se eu tivesse colado com os caras errados, que me criticavam, que não queria me dar oportunidade, eu não seria o Clebão da promoção hoje. Mas eu não desisti quando falaram e me menosprezaram naquela época, entendeu? Eu fui seguir outros conselhos. Eu fui ouvir outras vozes. Então, o segredo é, não desista. Se menosprezou tua voz hoje, você está começando, menosprezou tua voz hoje, desista não. Vai para outro lado, escolha outra pessoa para você pedir conselho. Tem muita galera boa nessa área da comunicação que abraça. Inclusive, não sei se você lembra do palhaço, um palhaço que teve aí, Palhaço Pipoca, se não me engano. Pipoca não. Esqueci o nome dele. O cara veio de Minas Gerais aí, cara. Não tinha nem o que comer dentro de casa. Eu trabalhava no Jardim do Engaio. Ele me conheceu lá e tudo. Eu e meu irmão, nós abraçamos esse cara. Arrumamos serviço pra ele. Motivamos o cara. Hoje o cara é um excelente profissional da área circense e também da comunicação. Porque ele encostou nos caras certos. Parece que foi Deus que falou assim, não, encosta nesses caras aqui. A gente, não tô aqui pra me mostrar e tudo, mas como a gente passou uma vida sofrida, quando ele me mostrou a situação dele em casa, que não tinha o que comer, não tinha fogão, a gente arrumou fogão pra ele, comprou mantimento pra ele, dei serviço pra ele, entendeu? Inclusive, botei ele pra trabalhar nos trios Renner, indiquei pro Renner lá, o Renner gostou muito do serviço dele, ele trabalhou muito tempo com o Renner. Eu esqueci o nome dele, cara, Palhaço... Eu esqueci o nome dele agora. Então, assim, a ideia é, não desista. Se você encostou num cara que menosprezou o teu talento na voz, talvez você não tenha a perfeição de falar, de se articular e tudo, mas você tem uma voz bacana, cola num outro cara que vai te ensinar outras coisas, que vai te dar uma visão diferente, que pode te encaixar numa narração de futebol, numa narração de rodeio, numa porta de loja, ou até mesmo numa emissora de rádio, ou jornalismo na TV, entendeu? Inclusive nós temos, né, o Viana, o Marcos Viana, né, que hoje é um baita de um repórter aí, que começou na porta de loja junto com a gente. Agora, aquele moleque daquele jeito ali, quantas coisas dificultosas ele não passou na vida para chegar onde ele chegou hoje? Que não foi assim fácil. Para mim não foi fácil. Para você também não foi fácil. Para ninguém é fácil. Pois nada. É, então. Só o que cai do céu é chuva. É só não desistir. É só não desistir. Esse é o conselho. E pra gente finalizar, Clebão, foi primeiro falar, foi uma satisfação te receber aqui. Devido às agendas, a gente tinha marcado isso a longa data, mas hoje deu certo. Pois é. Que a gente até compartilhou um trabalho juntos aí. Eu falei, vamos aproveitar que a gente está executando esse serviço aqui, vamos lá. E aí, no final, coincidiu. Você falou David, né? David é seu filho? O David é meu filho, David Kleber. Sim, e o nome da menina? Ayla Gabriela. Ayla e David. Isso. O que eles significam? Caraca. Eu não tenho palavras para descrever, bicho. Eu durmo e acordo pensando neles. O que eu como longe deles, eu penso neles. Eles moram com a mãe, né? A gente é separado e tudo. E assim, eu penso nesses meninos o tempo todo. O tempo todo. A Ayla é uma menina que provavelmente vai ser uma menina super responsável pela educação que o pai dá, porque a mãe dá. Mas se você olhasse pro David, seu filho David, e você visse que ele estava seguindo o mesmo caminho que você percorreu. Digo na entrada da comunicação, porque geralmente os filhos procuram, não é uma ordem, mas eles procuram seguir o que os pais fazem, né? Você vê seu filho começando a quebrar a cabeça nisso aí. Falar o que para ele? Me perdoe os professores do nosso país, que não tem valorização nenhuma, que o salário é uma merreca, que sofre demais, que tem que educar os filhos dentro da escola, porque os pais não educam em casa. Fala pra ali, ó. O meu filho, o meu filho quer ser professor, cara. E nos dias de hoje a gente vê o tanto que professor quebra a cabeça, às vezes até ameaçado e tudo, eu fico preocupado. Entendeu?
Eu queria que meu filho fosse outra coisa? Queria, mas meu filho não pode realizar o meu sonho. Ele tem que realizar o sonho dele. Entendeu? E assim, é complicado. Porque se hoje a educação tá do jeito que tá, tomara que caia um asteroide aí, as coisas mudam, assim, modo de falar, né? Um asteroide cai aí, as coisas mudam, a consciência humana seja diferente, os pais tenham responsabilidade com seus filhos dentro de casa, dê educação e não espere pela educação da escola, porque na escola você vai para lecionar matemática, português, educação vem de casa, entendeu? Esse negócio de deixar por conta do governo, não existe isso, cara. Embora o governo tenha se metido no meio da família também, né? Não estou aqui criticando, mas tá complicado. Nós estamos tendo uma geração que está sem, como é que eu posso dizer, está sem respeito, sem limite. Para mim seria sem identidade. Sem identidade, correto, mas perfeito. Voltando ao David. Eu não queria que ele trabalhasse nem de locutor e nem de professor. Sério? Não, eu não queria. Eu queria que meu filho fosse algo diferente. Um diplomata, trabalhasse, estudasse, entendeu? Se formasse na vida, tivesse um bom salário e tudo. Porque professor e locutor, cara, moça, a gente quebra pedra todo dia. William, tem vezes que você tá apertado, tem vezes que eu tô apertado, entendeu? Tem hora que não dá. Meu filho fez uma cirurgia agora esses dias aí, cara, eu fiquei a ver navios, bicho. Depois da cirurgia dele, minha filha ficou doente agora, eu fiquei a ver navios, entendeu? Porque difícil, tá difícil. Nós não temos um amparo. Nós não temos uma categoria política que nos representa, nós não temos uma associação que seja nível para nos representar, nós não temos ninguém para olhar para a gente e falar assim, não, vou calçar os sapatos aqui em você para você andar. Não tem, nós temos que andar por si só, entendeu? E quando você monta um CNPJ ali, é uma coisa ou outra que você tem que pagar, e quando você vai ver não sobra nada para você, cara. Mas esse detalhe da questão de montar um CNPJ e não sobrar quase nada é o problema do Brasil, todos né? Os empresários, isso. Desde que o mundo é mundo, que agora está mais salgado. Está mais salgado. Sempre é desse jeito. Meu filho, não seja locutor e nem professor. Procure uma coisa para você ganhar mais dinheiro, você ser bem sucedido. Queria te agradecer a oportunidade, hein, irmão. E dizer que foi uma satisfação te receber aqui. Eu te conheço. É um pouco mais difícil a gente entrevistar, bater um papo com quem a gente já conhece, porque a gente conhece muito. Mas tem muita coisa que você se surpreendeu, né? Dependendo da conversa, fica lembra aquela história da cortina fechada? A gente não queria deixar isso porque às vezes quem está do lado de fora, está do outro lado, não consegue entender a piada. Então eu evitei o máximo possível de tirar alguma piada, uma brincadeira interna. Porque senão ia ficar, né, sem conotação. Mas aí depende muito do outro lado, né? Você jogar a piada e tudo. Depende muito de como eu vou receber a piada e como eu vou rebater, né? Talvez. De qualquer forma. Tamo junto, meu queridão. Tamo junto, obrigado pela oportunidade. Forte. Vamos voltar em breve também. Vamos voltar, vamos fazer um segundo bate-papo aqui com coisas mais interessantes. E esse foi o programa de hoje. A gente vai voltar em breve aí com mais novidades. E manda o último alô aí, Kleber, para essa câmera aqui. Eu quero mandar um abraço pro Rodrigo Bispo, o doutor Rodrigo lá em Goiânia, tá acompanhando aqui. O meu filho David, a todos os locutores, o Cirilo, o Edson, teve o outro também que Baiano. Foi o Diego Hudson, o Dácio Sampaio, né, o DSB Produções, toda essa galera bacana aí que nos prestigiou aí nessa live aí. Gente, muito obrigado de coração, tamo junto. Fiquei até surpreso com algumas coisas aqui, né, que às vezes a gente, não é que a gente não consegue ver, mas tem muita gente que admira a gente, mas não aproxima, não fala, e a gente fica sem saber. Mas eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês, muito obrigado mesmo, tamo junto e misturado, viu? Falou, pessoal, até uma próxima oportunidade e nos vemos em breve.